Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Dando sequência aqui, mais uma aulinha sobre a questão. Nós estamos falando das mudanças de hábitos de vida sem custo. Ao contrário, você vai ver que vai diminuir gasto na tua vida fazendo essas modificações, simplificando a sua vida. Só que essas mudanças, mesmo não tendo custo, elas terão um forte impacto lá na frente, né, nas coisas, no futuro de vocês. Não só lá na frente, como agora. Vocês vão ver que, por exemplo, estamos falando aqui agora sobre higiene do sono e modificações aí, toda a estruturação da preparação para o seu sono, e que isso tem um forte impacto na tua vida. E agora, vocês vão ver que a melhora da qualidade de sono vai diminuir o próprio processo inflamatório, a situação inflamada que você está. Há uma relação inversamente proporcional de melhora da qualidade de sono e ganho de peso. Quer dizer, se você tem uma melhor noite de sono, a tendência é você ter perda de peso. Há uma relação direta, inversamente proporcional aí, de pacientes tendo uma má noite de sono, eles ganham peso. Esses pacientes ganham peso. Então, assim, o paciente que dorme mal, ele tende a ter mais gordura centrípeta, aquela gordura abdominal, e eles tendem a ter maior resistência insulínica, maior inflamação, e assim vai. Então a modificação do sono é essencial, é básica para essa melhora de longo prazo, e aqui as modificações sem gastar um tostão. Então, para quem não assistiu desde o início, assista esse módulo, mais ainda, assista desde o início do curso, para que vocês estejam aptos aí e me ajude a compartilhar, tá? Então vamos dando sequência aqui. Eu falei para vocês sobre a questão da rotina regular da última vez, o relaxamento na hora de dormir, como fatores importantes. Cada um tem a sua estratégiazinha. Alguns tomam um chazinho, seja um chazinho de camomila, seja um chazinho de capim-cidreira. Alguns vão também lançar mão de um copinho de leite, alguns fazem isso. Cada um tem uma pequena estratégia antes de deitar, um leite morno. Mas, como eu falei, há uma necessidade de uma ambientação propícia ao sono. A bagunça não dá. E uma sinalização gradativa ao cérebro que está chegando o momento de você deitar. Aí eu falei para vocês que precisa ambientalizar a questão da luminosidade, a questão do barulho, e falei sobre a cama, uma cama limpa, uma cama arrumada, uma cama cheirosa, você usando uma roupa para dormir. Então o cérebro vai entendendo tudo isso. Então um colchão confortável sempre que possível, com travesseiros confortáveis, posicionamento adequado na cama. Vocês têm 1001 videozinhos na internet com posições adequadas na cama. Tem gente que dorme parecendo que está num processo de contorcionismo circense, e não é isso. Tem posições mais adequadas para dormir, mas que seja confortável. Então sua cama deve estar confortável para tal. Você ficar numa cama toda torta, numa cama dura ou mole demais, você acorda com dor nas costas, tem algo errado, precisa ser corrigido. Você não vai conseguir aprofundar esse sono adequado antes de uma forma diária, que vai acabar causando problema a médio prazo para você. Termine de comer pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Então, muita gente come muito antes, come e deita. Problema, além de ter um monte de refluxo, principalmente se passou dos 40 anos de idade, você começa a ter o fantasma do refluxo. A gente vai falar muito sobre isso lá na frente, né? Infelizmente, a pessoa começa a ter refluxo, ela vai no colega médico, e o colega médico, a primeira coisa que faz é entrar com um inibidor de bomba protônica, que a saber, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e tantos outros. A primeira coisa que ele faz é isso, tá? E isso é um problema, porque na verdade, a grande maioria das vezes, o problema desse paciente é que, primeiro, ele tem hábitos errados para comer. Segundo, ele, na verdade, a partir dos 40 anos, ele diminuiu a sua produção de ácido clorídrico. Consequentemente, ele torna-se menos eficiente na sua capacidade de gestão de moléculas mais complexas, como uma proteína mais complexa, como, por exemplo, uma carne vermelha.
Então o indivíduo vai à noite, come que nem um boi e deita. Não consegue digerir aquilo, há uma estase gástrica, ou seja, aquele alimento fica parado mais tempo do que devia no estômago, aquilo faz refluxo. A gente vai fazer uma aula só sobre isso, para vocês entenderem a importância dessa saúde, desse funcionamento do estômago, que infelizmente é tratado por 99% dos colegas e pela grande maioria das pessoas que acham que não tem problema nenhum, tomar seu IBPzinho lá, e toma de forma contínua, com repercussões negativas de médio e longo prazo gravíssimas, gravíssimas. Tá? Então, lá na frente eu vou falar sobre isso, teremos uma aula só sobre. Mas o ponto é comer e deitar. Mais ainda, comer em grande quantidade e deitar. Mais ainda, acordar de madrugada para comer. Como tem gente que faz isso, meu Deus do céu? Como tem... Isso bagunça totalmente os hormônios de madrugada, gente. Isso bagunça tudo. E o indivíduo tem... aquilo vira um vício. Tem gente que acorda toda madrugada e assalta a geladeira. E pior, na maioria das vezes, na busca por doce, pudim, né, açúcar. Isto é extremamente destrutivo. Então, assim, 2 a 3 horas antes de dormir, para-se de comer. Há um esvaziamento gástrico, você não vai ter essa plenitude gástrica e mais ainda o refluxo, que pode ser responsável por um monte de problemas de voz, infecções recorrentes de garganta, pacientes que façam desenvolvimento de asma por refluxo, né? Então, um monte desses problemas aqui que podem ser evitados por evitar comer 2 a 3 horas antes de se deitar. Esse é uma outra informação extremamente importante, uma outra dica extremamente importante para essa higiene do sono, né? A necessidade, junto com isso eu já vou falar, evitar a cafeína, a nicotina e o álcool perto da hora de dormir. Gente, olha só, a cafeína, eu demonizo a cafeína? Não. Quem me conhece lá no meu Instagram sabe que eu sou fã da cafeína. Mas a cafeína tem hora e quantidade. E também, por incrível que pareça, tem tolerância pessoal, tem perfis genéticos de maior tolerância a maior quantidade de cafeína do que outros, tá? Mas não é o objetivo aqui da nossa aula. O que importa é que a partir de uma certa hora, e entenda que ela fica, o metabolismo dela é de 6 a 8 horas da cafeína, quer dizer, a partir de 2, 3 da tarde, eu sugiro que você não beba mais café. Não beba mais. Ah, mas eu tomo e não sinto nada, eu consigo dormir tranquilamente. Mas entenda, já tem trabalhos que mostram que há diversas alterações na própria profundidade do sono nos pacientes que tomam cafeína. Por mais que ele não perceba, que ele acha que não está atrapalhando o seu sono da noite, está sim. Algo semelhante acontece com a nicotina, gente, que é um alcaloide também. E muitos acham que a nicotina, ela me acalma, ela não acalma, ela é excitante. Então ela também gera isso, tanto é que ela acorda, muitos pacientes acordam de madrugada para poder fumar, né? Ela, além de uma questão da crise de abstinência, que ela pode atrapalhar o sono por isso, ela é um excitante. Então, a nicotina e a cafeína atrapalham muito o sono à noite, diminuindo muito esse aprofundamento necessário do sono, essa qualidade, esse aprofundamento em maior quantidade. Que com o passar da idade vai diminuindo. Cada vez com o passar da idade você tem um período menor de aprofundamento de sono. Quer dizer, quanto maior a idade, mais eu devo me preocupar com esse aprofundamento, higienizar para aumentar a eficácia do tempo de aprofundamento desse sono. Tá? Então é muito importante. Bom, cigarro, como já disse, é um problema em todas as instâncias e todas as condições. Mas a nicotina, em relação ao sono, é isso que nós estamos falando aqui. Ah, mas e o álcool? Bom, o álcool, ele é um problema também, mas ele é um depressor do sistema nervoso central. É verdade, parece que tem muita gente, infelizmente, que usa a bebida, inclusive, para indução de sono. Muito brasileiro usa ela como um fator de anestesia diante da dor da vida, e outros usam para induzir o sono. Sim, ele é um depressor do sistema nervoso central e parece induzir o sono.
mas não é, mas ele bagunça completamente essas fases profundas do sono, dificultando a instalação de um sono reparador. Então, o álcool também é muito complicado, lembrando também que ele é um fator onde você, como ele inibe o hormônio antidiurético, ele gera uma desidratação muito grande durante o sono. Isso pode dificultar também a secreção de uma série de hormônios. Enfim, e o álcool ele atrapalha esse funcionamento mental e os próprios ciclos então de liberação hormonal, também então bagunçando todo esse sono. Então, todos esses hormônios, toda a parte endócrina referente que acontece no sono profundo. Consequentemente, usar o álcool como indutor de sono é um erro terrível e crasso aí. Bom, vocês viram aqui uma série, a atividade física. Por último, eu queria trazer esse aqui. A atividade física, gente, ela é extremamente importante, porque você libera, como eu já disse, no módulozinho de atividade física, você libera dopamina, você libera endorfinas, há uma sensação de prazer e relaxamento pós-exercício, tá? E que pode facilitar, já tem N trabalhos que mostram que o indivíduo se exercita regularmente, um dos efeitos é a melhora da qualidade do sono, também um equilíbrio da liberação desses neurotransmissores, que acontece no paciente que pratica exercícios regularmente. Tá? Então, é claro que não é o ideal que você vá se estopore na academia e venha para casa para dormir. Esse não é o ideal. Tá? O ideal é que você faça isso mais cedo. A gente precisa, na verdade, deixar o tempo para o corpo dar aquela freada, né? E que os hormônios do sono comecem a assumir o lugar. Então, o exercício regular é um fator de higiene de sono? Perfeitamente. Repare, gente, eu dei para vocês aqui um monte de dicas. Qual o custo disso? Basicamente zero. E você aqui vai ter uma melhora violenta da qualidade do sono. Como eu disse, um chazinho à noite, camomila, você tem ali erva doce, você tem ali a própria passiflora, é um complemento bem interessante, passiflora incarnata, você tem ali, então, o capim-cidreira, uma série de chazinhos, substâncias que podem facilitar você a aprofundar um pouco mais esse sono. Converse com o seu médico integrativo, existem N ferramentas, N dentro da suplementação, e pode ajudar isso. Tem certos tipos de magnésio que facilitam nesse processo também. Tem várias coisas, a própria suplementação com melatonina, que deve ter indicação médica nesse processo, melhorando muito a qualidade do sono e facilitando a regulação de diversos outros hormônios. Aí você começa a dormir melhor e você vê, por exemplo, sua testosterona bombando e você não sabe o que aconteceu. É porque, literalmente, a liberação dos hormônios está otimizada. Dr. André Marroy, médico e psicanalista. Curta, compartilhe, meu amigo, me ajude a levar isso para outras pessoas. Não perca a próxima aula. Um grande abraço.